Conheçam Britney e Crystal. Elas nasceram nos anos 90. Na época dos fatos, tinham 24 anos e viviam no Texas, Estados Unidos. Britney e Crystal se conheceram enquanto estavam em um ônibus. Assim que se aproximaram, elas logo se apaixonaram, começaram a namorar e esse namoro durou 2 anos. Nas matérias não se diz exatamente quando, porém, em determinado momento, elas foram morar com a bisavó de Britney, que tinha 90 anos. Ali, elas ajudavam a cuidar dessa senhora, faziam os afazeres de casa e também cuidavam da filha de Crystal, que tinha 5 anos na época. Apesar de morarem ali, elas sonhavam em ter o próprio apartamento, em conquistar suas próprias coisas e assim trabalhavam bastante. A primeira conquista que as duas tiveram juntas foi comprar o primeiro carro. Elas ficaram muito felizes, mostraram para toda a família, porque aquela era uma grande realização, já que elas trabalhavam muito para poder conquistar suas próprias coisas. As pessoas que viviam ao redor das duas diziam que elas se amavam demais. No Dia dos Namorados de 2014, Crystal chegou até a fazer uma declaração em sua rede social para a namorada e ali ela escreveu o seguinte: "Palavras não podem explicar como você me faz sentir. Desde o momento em que nos conhecemos, eu sabia que você era a única para mim. Através de todas as lágrimas, risos, do bem e do mal, eu ainda te amo, sempre e para sempre." Semanas depois, no dia 6 de março de 2014, os pais de Crystal tentaram entrar em contato com ela, não conseguiram e por isso eles resolveram ir até a casa onde elas moravam para ver o que estava acontecendo. Assim que chegaram ali, eles souberam que a neta não tinha ido para o colégio, acharam aquilo bem suspeito. Eles procuraram por Crystal, por Britney, não as encontraram e por isso eles resolveram levar a neta e entrar em contato com algumas pessoas que conheciam o casal para ver se elas estavam em algum local. A partir daí, no dia seguinte, dia 7 de março de 2014, um homem estava fazendo entregas em uma determinada loja. Em certo momento, ele foi jogar algumas caixas no lixo e então, ao lado da lixeira, ele encontrou algo diferente. Com isso, ele resolveu ligar para as autoridades, que foram imediatamente até lá. Ao chegar ali, eles encontraram Britney e Crystal sem vida, as levaram para análise e ali os profissionais constataram que Britney perdeu a vida devido a golpes com um objeto desconhecido. Disseram que também havia sinais de que alguém a estrangulou e que Crystal perdeu a vida devido a um tiro. A partir daí, os policiais começaram a tentar entender por que aquilo tinha acontecido com as duas, procuraram seus familiares e foram até a casa onde elas viviam. Ao chegar ali, eles encontraram a bisavó de Britney e também encontraram James, o pai dela, que estava morando com elas há pouco tempo, e começaram a conversar para ver se eles estavam sabendo de alguma coisa. Como inicialmente perceberam que os dois não sabiam de nada, eles contaram que as duas haviam falecido, eles ficaram muito tristes, choraram, disseram muitas coisas e depois disso, James foi levado para ser interrogado. Ao chegar ali, ele contou que no dia 6 de março, pela manhã, ele viu que Britney e Crystal saíram de carro, que deixaram a filha de Crystal para trás, mas ele não sabia o porquê. Os policiais então decidiram ir falar com os pais de Crystal. Ao falar com eles, eles descobriram que o pai de Crystal era pastor, que ele não gostava muito do relacionamento delas, e então procuraram saber qual era o álibi dos dois. Após interrogar tanto a mãe quanto o pai de Crystal, eles perceberam que os dois realmente não sabiam de nada, que não estavam envolvidos nesse caso, e assim continuaram as investigações em busca do culpado. Como o pai de Britney informou que as duas tinham saído com o carro pela manhã, os investigadores decidiram verificar algumas câmeras de segurança da cidade para tentar encontrar esse carro que elas supostamente usaram. Ao observar as imagens, em certo momento o carro aparece, porém não é nenhuma delas que está dirigindo, e sim um homem. Em certo momento esse carro foi parado por um policial porque uma das lanternas estava desligada. Ele falou rapidamente com esse homem, não verificou o carro e depois o deixou ir. Alguns dias depois, os policiais revelaram que uma digital foi encontrada próxima à lixeira onde Britney e Crystal estavam.
Após a análise dessa digital, eles puderam comprovar que ela pertencia a James, o pai de Britney, e assim começaram a desconfiar muito dele. Ao investigar esse homem um pouco mais a fundo, se descobriu que ele já tinha histórico com a polícia, que foi preso em 1994 devido a um abuso, ficou preso por mais ou menos 10 anos, depois foi libertado. Alguns anos depois foi preso porque ele não se cadastrou como criminoso, ficou 2 anos preso por causa disso e saiu em outubro de 2013, quando passou a morar com a filha, com a nora e com sua avó. As pessoas que falaram sobre James e Britney disseram que eles não se davam nada bem. Parece que James não gostava do jeito que sua filha levava a vida e também não gostava do fato dela ser gay. Quando os investigadores falaram com a mãe de Britney, ela relatou que James não estava feliz em saber que sua filha tinha um relacionamento com uma mulher e disse o seguinte: algumas vezes ele me falou que não gostava da ideia de Britney ser gay, mas eu disse a ele, não há nada que possamos fazer sobre isso. Isso é quem ela é. Não podemos mudar o estilo de vida dela. Com isso, no dia 2 de abril de 2014, os policiais foram até a casa de James e sua avó. Ao chegar ali, eles souberam que James não estava porque tinha ido em uma vigília de orações em prol de Britney Crystal e também souberam que ele chegou até a falar com alguns jornalistas. Ao falar com essas pessoas, James implorou para que todos ajudassem a encontrar o culpado por tudo o que aconteceu com sua filha e com sua nora, porque de acordo com ele, sua família não estava nada bem. Aproveitando que ele estava nessa vigília, os policiais conseguiram um mandado de busca para casa, vasculharam todos os cômodos e encontraram vestígios de sangue na garagem. Eles então foram até a sala onde James dormia, ali também encontraram vestígios de sangue e perceberam que uma persiana que foi encontrada na lixeira era muito parecida com uma que estava faltando na casa. Assim que a vigília terminou, os investigadores foram até James, o levaram para ser interrogado e durante horas e horas ele negou qualquer envolvimento nesse caso. Foram mais de 5 horas de interrogatório, onde ele foi questionado sobre inúmeras coisas, onde fotos da cena do crime foram mostradas a ele, porém, apesar disso, ele não confessou e também não demonstrou nenhum tipo de remorso. Mesmo sem confessar, naquela mesma noite, James foi preso porque os policiais tinham muitas evidências contra ele e semanas depois algo novo surgiu porque o carro de Britney e Crystal foi encontrado. Esse carro estava em um reboque porque dias antes um clube de striptease mandou rebocá-lo porque ele já tinha sido abandonado em seu estacionamento muitos e muitos dias. Parece que ele foi deixado ali no dia 6 e ninguém voltou para buscá-lo. Com isso, os policiais decidiram verificar esse carro. Ao vasculhá-lo, eles encontraram vestígios de sangue tanto de Britney quanto de Crystal e também encontraram o cabelo de Crystal. A partir daí, os policiais decidiram verificar os registros celulares de James. Através de seu celular, eles puderam comprovar que ele esteve no dia 6 no clube de striptease e ainda falaram com uma testemunha que era a namorada dele, que informou que na noite do dia 6 de março, James telefonou para ela e pediu que o buscasse em um restaurante que ficava próximo ao clube de striptease. Meses depois, em 2016, finalmente aconteceu o julgamento. Como James nunca confessou, os promotores relataram que, através das investigações, eles acreditam que na manhã do dia 6 de março, Crystal e Britney estavam se preparando para levar a filha para o colégio e enquanto estavam se preparando dentro de casa, a menina aguardava dentro do carro. Eles falaram que em certo momento Britney foi para a sala onde o pai dormia, os dois então iniciaram uma discussão e ali James teria tirado a vida dela. Alguns segundos depois, Crystal teria aparecido na sala também e visto toda a cena e assim James também teria tirado a vida dela. Nas matérias em nenhum momento fala onde a bisavó de Britney estava. Eu não sei se ela estava em casa ou se ela tinha saído, porque em nenhuma matéria que eu encontrei falava sobre isso. Se diz somente que a filha de Crystal ficou um bom tempo no carro, que depois disso James apareceu, pegou as chaves do carro e a menina entrou na casa. Então, aparentemente, ela teria visto tanto Britney
quanto Crystal. Os promotores ainda disseram que depois disso, James saiu com a namorada por algumas horas, depois ele voltou para casa, colocou as duas no carro, dirigiu até o local onde elas foram encontradas, próximo à lixeira, e depois disso, ele dirigiu até o clube de striptease, onde abandonou o carro. Mais uma vez, sua namorada testemunhou, ela falou no julgamento sobre tudo o que sabia e contou que o buscou na noite do dia 6 em um restaurante bem próximo ao clube de striptease. Ainda no tribunal, os promotores disseram que eles não tinham certeza sobre a motivação, mas que acreditavam que James tinha tirado a vida da filha e da nora porque ele não aceitava a relação das duas. Eles chegaram a essa conclusão porque muitas pessoas que conviviam com a família disseram que Britney e James viviam brigando desde que ele tinha se mudado para a casa onde elas viviam e que estar entre eles sempre era um momento de tensão. Outra coisa foi porque quando os investigadores vasculharam o local onde ele dormia, eles encontraram uma cópia do Alcorão. Essa cópia estava aberta em uma passagem que dizia que a homossexualidade era um pecado. Outra teoria que se levantou no tribunal é que James tinha muito ciúme da filha, pois, segundo relatos, ele ficava muito chateado por ter que dormir no sofá da sala, enquanto ela e a namorada dormiam no quarto que anteriormente era dele. James aparentemente também tinha inveja dela ter um carro, ficava irritado quando as duas saíam para comer pizza ou ir em algum restaurante, enquanto ele ficava em casa. Um investigador responsável por esse caso foi ouvido no tribunal e disse: "O que nós sabemos é que ele tinha ressentimento. Ele sentia que elas estavam sendo tratadas de forma diferente naquela casa. Ele não concordava com o estilo de vida das duas. Elas perderam a vida por serem gays? Quem sabe? Ele é o único que sabe e não está falando." Os advogados de defesa de James disseram que os promotores não tinham provas suficientes contra ele, pois não encontraram a arma que ele supostamente usou e porque na garagem só tinha vestígios de sangue de Britney. Apesar disso, os promotores disseram que tinham sim o suficiente contra ele e que tinham evidências suficientes para saber que James era o culpado por tudo. Com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, James foi considerado culpado no tribunal e recebeu perpétua, sem possibilidade de condicional. Ainda em 2016, assim que o julgamento terminou, o pai de Crystal falou com jornalistas, disse que ele também não concordava com o relacionamento de sua filha, mas a amava tanto quanto seus outros filhos. Ele relatou que já conseguiu encontrar um pouco de paz e disse: "Há um versículo na Bíblia que me ajudou a perdoar esse homem. Ali diz: ausente do corpo e presente com o Senhor. Eu sei que minha filha e Britney estão presentes com Deus nesse momento. Tem sido muito difícil, mas da mesma forma, o que aconteceu me tornou muito mais forte, porque tenho agora uma responsabilidade que é criar minha neta." Sem aceitar sua sentença, meses depois, em 2017, James foi até o Tribunal de Apelações, disse que era inocente, porém sua apelação foi negada. A filha de Crystal passou a viver com os avós maternos, ela foi criada por eles. Atualmente já é quase uma adolescente, deu algumas entrevistas para alguns programas de TV e do jeito que ela fala, parece que ela lembra nitidamente de tudo o que aconteceu naquela manhã. Apesar de tudo isso, ela foi criada muito bem por seus avós, ela aparentemente tem uma vida feliz e tenta apenas seguir seu caminho com muita saudade da mãe. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca sua opinião, que é muito importante para mim. Se você não souber o que escrever, deixa apenas um emoji para você me ajudar no engajamento. Também ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Não saia daqui sem deixar o seu like, que é de graça e não custa nada. Se a plataforma não está te avisando sobre os vídeos, vem aqui para o canal toda semana. Eu posto sempre 3 vídeos e é só você clicar aqui na aba vídeos que você sempre vai poder encontrar algum que você não assistiu, tá bom? Também maratona o canal, que me ajuda muito. E é isso, gente. Agradeço do fundo do meu coração a quem chegou ao final, a quem não larga minha mão e tá sempre aqui comigo. Muito obrigada de verdade. Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.